Bem-vindos ao canal Saber Linguagem. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor universitário e um estudioso das obras do Círculo de Bakhtin. Dando continuidade aos outros vídeos, as diferenças entre Bakhtin e Saussure, parte 1 e parte 2, nesse vídeo nós seguimos falando a respeito dessas diferenças. Mais uma vez eu faço aquela consideração de que, embora o vídeo tenha como título as diferenças entre Bakhtin e Saussure, de fato eu estou utilizando um texto do Voloshinov, Marxismo e Filosofia da Linguagem, para fazer essa exposição, mas o Bakhtin é o nome mais conhecido do círculo no Brasil e o pensamento do Bakhtin e do Voloshinov são muito próximos. O Voloshinov, por sua vez, ele está se contrapondo ao que ele nomeia como objetivismo abstrato, que tem como um de seus representantes o Saussure. Não é apenas o Saussure, mas no Brasil também o Saussure certamente é o nome mais conhecido daquilo que o Voloshinov nomeia como objetivismo abstrato. Nós seguimos nesse vídeo ainda com o capítulo 2 da parte 2 do Marxismo e Filosofia da Linguagem, que tem por título Língua, Linguagem e Enunciado. Nessa parte 2, depois de toda aquela exposição que ele já fez, que nós já comentamos no vídeo anterior, ele vai fazer um elenco de 8, digamos, postulados do objetivismo abstrato. E ele vai contestar cada um desses 8 postulados. Vamos começar pelo primeiro aí. Então, na visão do Voloshinov, para o objetivismo abstrato, o aspecto estável da identidade das formas linguísticas prevalece sobre a sua mutabilidade. Então, ele vai criticar esse modo como o objetivismo abstrato ele entende que a estabilidade das formas linguísticas prevalece sobre a sua mutabilidade. E quando ele vai explicar esse aspecto, o que ele vai dizer? Que a compreensão, na verdade, não é voltada para o reconhecimento dos elementos idênticos, mas para o sentido contextual, algo que nós já vimos no vídeo passado. Então, por exemplo, vamos supor que dois colegas estejam conversando e daí um deles diga assim: você viu que fulano comprou um carro novo? Aí o outro diz: e que carro, hein? Bom, nesse carro que aquele outro renuncia, ele diz que carro, hein? Eu posso ter diferentes entonações expressivas. Eu posso ter uma entonação expressiva de grande aprovação, de surpresa. Nossa, é um carro fantástico, que carro, hein? Ou de zombaria, de deboche, que carro, hein? Tipo, não é um carro muito bom. Veja, a palavra carro, ela se mantém, é a mesma palavra. O significado que eu vou encontrar lá no dicionário, um automóvel, enfim, é o mesmo. Mas a cada momento, a cada interação, o sentido ele se renova. Ele parte do significado estável, mas ele se renova. E isso é possível através da mutabilidade dos signos linguísticos. E é isso que mais importa na compreensão. Quando nós compreendemos algo que alguém nos fala, algo que nós lemos, nós não estamos orientados para o significado perene tão somente, para aquele significado que está lá presente no dicionário, mas para esse sentido que é renovado a cada nova fala, a cada novo texto, a cada novo enunciado. Então o Voloshinov ele vai começar aqui essa série de críticas dizendo o seguinte: o objetivismo abstrato ele erra ao tentar compreender a linguagem porque ele se foca na questão da estabilidade, mas o que é de mais importante para o ouvinte, o que é de mais importante para o leitor na sua compreensão, na compreensão do ouvinte, na compreensão do leitor, não é a estabilidade das formas, mas é a sua mutabilidade, a mutabilidade do signo que permite que os sentidos sejam renovados a cada nova interação. Um segundo postulado do que ele chama objetivismo abstrato e que ele vai contestar é o seguinte: segundo o objetivismo abstrato, o abstrato predomina sobre o concreto. Então, o Voloshinov vai dizer que o enunciado monológico é uma abstração que se consegue cortando os fios do enunciado com a situação em que ele foi gerado. O que ele quer dizer com isso? Olha,
Na concepção do Wallenstein, do Bakhtin, enfim, do círculo, o enunciado, para uma compreensão adequada do enunciado, nós sempre devemos considerar o contexto em que aquele enunciado ele é falado, ele é dito, enfim. Agora, não é só uma questão ali de quem diz e para quem diz, mas também de quais vozes aquele que diz retoma, de qual compreensão se espera daquele por qual se volta um determinado enunciado. Mas tudo isso está longe da compreensão do objetivismo abstrato. Por quê? O que o objetivismo abstrato faz? Pelo menos é assim que o Wallenstein entende. Ele vai pegar um determinado enunciado que é dialógico por natureza, ou seja, que participa das relações dialógicas, porque foi dito por alguém e direcionado para uma outra pessoa ou para outras pessoas em situações específicas de comunicação, da interação discursiva, mas o objetivismo abstrato corta esse enunciado desse contexto, retira esse enunciado desse contexto. Ou seja, separa do enunciador, separa daquele por qual eu destino o meu enunciado, e assim esse enunciado, que de fato é monológico, porque participa das relações dialógicas, ele é visto como um enunciado monológico. E como que eu consigo, digamos, criar, observar esse enunciado como se ele fosse monológico? Se eu corto os fios que ligam esse enunciado à situação concreta em que ele foi proferido, em que ele foi escrito. E, então, o Wallenstein se opõe a essa ideia de que o abstrato predomina sobre o concreto, e o que ele vai dizer é que, na verdade, o que existe é o enunciado concreto, ligado ao contexto de sua realização. De fato, se nós olharmos, o enunciado ele é concreto, ele sempre está ligado a uma determinada situação de comunicação. Por exemplo, esse vídeo ele está ligado, a esse momento em que eu realizo esse enunciado, aqueles que eu suponho são meus possíveis espectadores, ele tem um contexto de produção que faz com que esse sentido seja único, irrepetível nas palavras do Wallenstein. E essa questão dessa possibilidade de ter um sentido irrepetível por meio de um significado repetível está longe da compreensão do objetivismo abstrato, que vai olhar apenas para o significado perene, olhando a língua como se ela fosse abstrata, abstraindo a língua, retirando a língua dos enunciados concretos, das situações concretas que geram esses enunciados concretos. Então, o círculo sempre está interessado no enunciado concreto, diferentemente do objetivismo abstrato, que vai tentar abstrair o enunciado das situações concretas e olhá-lo de maneira abstrata. Bom, seguindo nas suas críticas, o Wallenstein vai dizer o seguinte, que um outro postulado do objetivismo abstrato seria o seguinte: a sistematicidade abstrata prevalece sobre a historicidade. Então, o objetivismo abstrato, ele olha a língua, informação, como se ela estivesse parada, para tentar sistematizá-la e vai encarar com inimizade qualquer novidade linguística. Veja, isso é uma ideia do círculo, mas é amplamente reconhecida, pela linguística, de que a língua está em constante transformação. Então, a língua está em constante transformação. Ainda que nós não consigamos captar todas as transformações pelas quais a língua passa, porque para isso nós precisaríamos registrar todos os textos, todas as falas de todos os enunciadores, para ver como a língua está mudando, Mas, embora nós não possamos, ainda não consigamos fazer esse registro total, é fácil de depreender que a língua está em constante transformação, que ela muda o tempo todo. Mas o que vai fazer o objetivismo abstrato? Ao invés de olhar para essa língua em constante transformação, ele pega a língua que está em transformação e busca olhá-la abstratamente num recorte do tempo. Por que ele vai fazer isso? Porque quando eu pego a língua e recorto um espaço do tempo, eu faço um corte sincrônico dessa mutação, dessas transformações, esse fluxo contínuo diacrônico, eu vou conseguir olhar para aquele pedaço de tempo e ali sistematizar regras. Buscar regras. Olha, as regras na língua portuguesa
em tal período de anos eram essas as regras. Claro que naquele período as regras estavam mudando e vão continuar mudando, mas isso dá uma sensação de uma certa estabilidade para o objetivismo abstrato para olhar aquelas regras. E uma vez que eu, como um teórico, como um linguista do objetivismo abstrato, eu estabilizei, né, em determinado período, observei algumas regras, o que eu não vou querer? Não vou querer ver que a língua continua mudando. Então, eu vou encarar com inimizade, né, nos termos do Balashinov, as mudanças linguísticas. Isso se aproxima muito do modo como a gramática normativa vê a língua, né? Então, a gramática normativa quer dizer, essas são as regras da língua, essas são as regras do bem falar, do bem escrever. E tudo aquilo que foge àquilo que eu já postulei como regra, eu vou encarar como inimizade. Mas, na verdade, isso é próprio do desenvolvimento linguístico, que a língua não para. Então, mesmo que a gramática normativa queira estabilizar a língua, mesmo que o objetivismo abstrato tenha essa vontade de uma sistematização abstrata, o que vai prevalecer, na verdade, é a historicidade e não essa sistematicidade abstrata, né? Isso aí é um esforço teórico, mas a língua, no seu fluxo contínuo de formação, né, no transcorrer histórico, ela sempre vai permanecer mudando. Bom, então, continuando nas suas críticas, né, o Balashinov vai dizer que para o objetivismo abstrato, as formas dos elementos preponderam sobre as formas do todo. E o que ele vai dizer então? No objetivismo abstrato, observa-se apenas o território interno do enunciado nos limites do período composto, mas não se olha suas ligações externas. O objetivismo abstrato, né, que está amplamente, né, fundamentalmente alicerçado em questões lexicais, gramaticais e fonéticas, ele vai até o limite da frase, até o limite do período composto. Né? Isso também se assemelha muito ao modo como a gramática normativa olha a língua, até o limite do período composto, até o limite da frase. Agora, o que esse objetivismo abstrato vai ser incapaz de ver? As ligações externas desse enunciado como um todo, né? Que é o que o Balashinov vai dizer na sequência. O objetivismo abstrato não consegue correlacionar o enunciado como um todo a outros enunciados dentro de uma esfera ideológica. Então, vamos pegar um exemplo de uma obra literária. Se eu for analisar uma obra literária a partir do objetivismo abstrato, tudo que eu vou conseguir fazer é recortar algumas frases e, no interior dessas frases, olhar aspectos gramaticais, aspectos lexicais e, se eu quiser, de repente, até implicações fonéticas naquele registro escrito. Agora, o que eu não vou conseguir fazer é observar essa obra literária como um todo. E não é que observá-la, até poderia ser feito isso, mas não é observá-la do ponto de vista da crítica literária, mas é observá-la na sua relação com outras obras, com outros textos, com outras falas. Naquilo que o Balashinov diz nesse capítulo, que ele nomeia nesse capítulo de política externa do enunciado. Então, olhar esse enunciado na correlação dele com outros enunciados, né? Dentro de uma esfera ideológica. Porque essa obra literária ela está se relacionando a outras obras literárias, a outros textos, a outras falas, a outros enunciados. Então, olhar o enunciado como um todo, para além do seu limite frástico, frasal, olhá-la como um todo e olhá-la nessa relação com outros enunciados é algo que o objetivismo abstrato não consegue. Inclusive porque ele está fechado, né, para essas formas dos elementos, no limite frasal, e não interessado em observar o enunciado como um todo. É algo que, segundo Balashinov, né, vai ser deixado, então, não para a linguística, mas para outras áreas do conhecimento, como a poética e a retórica. Mas, nesse caso, a linguística não está dando conta dessas relações entre os enunciados. E, justamente, essa é uma das propostas do círculo, observar os enunciados nas suas relações dialógicas, nas suas relações com outros enunciados dentro das esferas da comunicação. Um quinto aspecto que o Balashinov vai comentar é
ocorre a substancialização do elemento linguístico isolado ao invés da dinâmica da fala. O que ele está querendo dizer com isso? Que isolam-se formas linguísticas como palavras, por exemplo, como se elas tivessem existência histórica independente. Então, aqui, o que o Voloshinov está falando? Olha, o objetivismo abstrato, ele não olha o fluxo de formação da língua, ele não olha o fluxo contínuo da formação linguística, ele não olha a língua como um todo se desenvolvendo, mas aí ele vai isolar alguns poucos elementos, algumas palavras, algumas questões gramaticais, como por exemplo, determinadas flexões verbais, determinados pronomes de tratamentos, determinadas questões de marcação de plural, vai eleger alguns pontos específicos e vai acompanhar a história desses pontos específicos, as trajetórias desses pontos específicos. Então eu não olho o fluxo histórico da língua como um todo, eu elejo alguns pontos e olho esses pontos no seu transcorrer histórico. Né? Então ele vai dizer, o Voloshinov vai dizer, busca-se observar a história de algumas formas, né? Mas não o desenvolvimento histórico da língua como um todo. E aí, trazendo, né, uma citação do Vassler, o Voloshinov vai dizer, né, é o que o Vassler disse e o Voloshinov concorda, que eu estou parafraseando. É como explicar a história da moda fazendo uma lista cronológica de botões, de alfinetes, de chapéus. Então, ao invés de olhar a moda, né, ao invés de eu olhar a língua como um todo, né, eu vou olhar alguns aspectos. Então, como que eu vou entender a moda fazendo uma lista das diferenças entre os botões, entre as linhas, os alfinetes? Eu vou ter uma história de alguns itens, mas eu não vou certamente conseguir compreender o todo daquela mudança linguística. Então, esse também é um ponto que é criticado pelo Voloshinov, né? Essa substancialização das formas, olhar apenas algumas formas, né? E olhar o transcorrer histórico dessas formas, mas não olhar o todo, né, da língua, não olhar a mudança linguística da língua como um todo. Então, esse é mais um ponto aí que o Voloshinov traz. Esse sexto aspecto que ele vai trazer é uma palavra com um único sentido e ênfase, ao invés da pluralidade viva de seus sentidos e ênfases. Então, retomando aquele exemplo no início do vídeo, né, quando um diz, fulano comprou um carro, e o outro diz, que carro? Eu vejo aí que esse carro pode ter diferentes sentidos, diferentes ênfases valorativas de aceitação, de elogio, que carro muito bom, ou de crítica, nossa, que carro ruim, né? Então, essa palavra, né, que o objetivismo abstrato, que teria um único sentido, né, um significado perene, uma única ênfase, né, sempre positiva ou sempre negativa, é algo que não, de fato, representa o que é a língua viva. Porque na pluralidade viva, os signos têm sentidos e ênfases renovados a cada nova interação discursiva. E aí, né, desenvolvendo esse ponto, vai dizer o Voloshinov, o sentido da palavra é determinado pelo seu contexto. Então, embora exista um significado perene que eu posso encontrar no dicionário que é importante sim para a comunicação, o que faz com que essa palavra permaneça viva e, portanto, adequada, útil, relevante para os falantes, é que ela possa ser renovada nos seus sentidos e ênfases a cada nova interação discursiva. E isso, vai dizer o Voloshinov, não desfaz a unicidade fonética, né? Então, um fala carro, o outro entende carro. Um fala casa, o outro entende casa. Existe uma unicidade fonética, existe uma unicidade de significações das palavras. Mas essa unicidade, que não é desfeita, ela é renovada pelos sentidos novos e pelas ênfases valorativas novas a cada nova interação discursiva. E aí ele continua, né, ainda nesse ponto, dizendo o seguinte, um filólogo linguista, né, o objetivismo abstrato é aquele que está muito próximo ali da filologia, né, nessa tentativa de recuperação de línguas mortas. Um filólogo linguista, ao comparar os contextos de uso de uma palavra, orienta-se para o aspecto da identidade do seu uso.
buscando uma identidade fora do contexto. Então, por exemplo, quando tem lá esses dois colegas falando do carro, eu não vou me orientar para as ênfases, que um dá uma ênfase positiva, o outro dá uma ênfase negativa. Não, eu vou me orientar para aquele aspecto perene. O que quer dizer carro? Ah, carro quer dizer isso. Eu não vou ver como esse significado de carro ele é renovado como sentido a cada nova interação discursiva. Isso, inclusive, porque o filólogo linguista ele compara, geralmente, palavras de duas línguas e busca um objeto referente, no caso um carro, estável. Ele busca a estabilidade do significado. Claro, eu estou tentando decifrar uma língua, às vezes eu estou comparando essa língua com outra língua e buscando ali uma unicidade fonética, mas também uma unicidade de significações, um significado perene que me permita dizer, nessa língua a palavra tal representa o que naquela outra língua quer dizer a palavra tal. Pode haver essa correspondência exata pode ser inclusive palco aí de lutas, de disputas, de dizerem que nenhuma língua corresponde exatamente a outra, mas não é essa a discussão que o Balastinov está dizendo. O que o Balastinov está trazendo aqui é que, ainda que existisse uma correspondência perfeita entre os significados de uma língua e de outra, para ele o que importa é que, no uso que os falantes da língua fazem daquela palavra, o significado dela é renovado. Ele é superado dialeticamente, conforme ele diz, a cada nova interação. Então, tem uma unicidade fonética, tem uma unicidade de significações, ou seja, um significado perene, estabilizado, que eu posso encontrar ali no dicionário, mas esse significado, por exemplo, da palavra automóvel, ele é renovado, ele é superado dialeticamente. Então, eu supero essa oposição entre a mudança e a estabilidade, dando um sentido novo àquela palavra, mas um sentido que, ao mesmo tempo, traz esse significado perene para si, mas renova, não destrói a unicidade fonética, não destrói a unicidade de significação, mas, ao mesmo tempo, dialeticamente superando essa oposição entre estabilidade e mudança destrutiva, ela traz um significado novo, certo? Bom, continuando aí. Um outro elemento, né, um sétimo postulado aí que vai trazer o Balastinov é o seguinte. O objetivismo abstrato compreenderia, né, a língua como um objeto pronto, transferido de uma geração para outra. E ele, inclusive, traz a seguinte metáfora, né? É como se fosse uma bola jogada de uma geração para outra. Ele mesmo diz que isso é apenas uma metáfora, mas que serve para entender de alguma maneira como o objetivismo abstrato vê essa mudança linguística. Então é como se eu pegasse uma língua e passasse para outra, né, para outra geração. Então eu vou transmitindo a língua como um objeto pronto. Agora é claro que isso nunca vai acontecer desse modo. Por quê? Porque a língua nunca está pronta. Ela está em processo contínuo de transformação. E além disso, conforme vai dizer o Balastinov, os indivíduos não recebem a língua pronta. Eles se constituem no fluxo da comunicação discursiva. Então, quando nasce uma criança, ele vai inclusive falar aí em nota de rodapé, né? Quando a criança, né, ela começa a adquirir uma língua determinada, o que acontece? Essa língua está em transformação. Então, ela não está recebendo essa língua pronta, essa língua não está estabilizada. Além disso, ela vai se constituindo enquanto sujeito pela língua. Então, ela vai aprendendo aquela língua e criando a consciência dela, né? Porque para o Balastinov isso é muito forte. O nosso pensamento ele é fortemente dependente dessa linguagem que nós vamos aprendendo e constituindo concomitantemente nossa linguagem e nosso pensamento. Então, eu vou me constituindo enquanto sujeito por meio dessa linguagem. Olha, se eu estou me constituindo, não tem como eu imaginar que eu recebi aquilo pronto, que eu recebi de uma vez. Eu nem tinha consciência, nem tinha capacidade psíquica ainda para receber algo pronto. Eu fui aprendendo aquilo, me desenvolvendo cognitivamente por meio daquela língua. E que é uma língua, inclusive, que não está pronta, ela está em formação. Aí vai dizer o Balastinov,
A única hipótese de eu receber uma língua pronta é quando eu já tenho consciência, ou seja, quando eu já, enquanto criança, aprendi uma língua, já tenho os instrumentais de uma língua. Então, por exemplo, eu já sou capaz de falar em uma determinada língua e aí eu vá aprender outra língua. Por quê? Porque a minha consciência já está formada na minha língua, digamos, materna, e aí eu posso até olhar para uma outra língua, eu já tenho a minha consciência, né, psicológica e barra linguística pronta, e aí eu posso até olhar para uma outra língua e de alguma maneira entendê-la, aspas, como pronta, porque eu estou recebendo uma língua em que eu não estou me constituindo. Então, que ela pode vir para mim mais ou menos como um produto. E de alguma maneira é assim que as línguas estrangeiras são ensinadas fora de contexto, né? Como algo meio pronto, sistematizado, acabado. Embora, certamente, se eu fosse adquirir essa língua em um contexto, entre aspas, natural, eu também olharia essa língua no seu fluxo de formação discursiva, no seu fluxo histórico ininterrupto, certo? Então, para o Wallenstein, isso também é um outro erro do objetivismo abstrato, né? Compreender a língua como um objeto pronto, né? Não observá-lo no seu eterno movimento de transformação, de mudança, né? E entender ainda que essa língua é transferida de uma geração para outra, enquanto na verdade a língua não é transferida, né? Nas palavras do Wallenstein, ela não é transferida, ela é continuada, ela continua, claro, porque ela não é um produto que possa ser acabado e, portanto, finalizado e transferido. Ela segue, ela continua e nesse fluxo os indivíduos eles se constituem por meio dessa língua em constante formação. Por fim, um oitavo postulado seria a incapacidade do objetivismo abstrato de compreender a formação da língua a partir de dentro. Né? O que o Wallenstein está dizendo aqui? Olha, a língua ela está sempre em mudança. E por que ela está sempre em mudança? Porque a língua só existe por meio dos indivíduos que falam aquela língua. Por meio dos indivíduos que, se for o caso, escrevem aquela língua também. Mas o que acontece? Esses indivíduos, eles que são, digamos, os proprietários da língua, aqueles que fazem a língua permanecer viva e permanecer em mudança. Então, em cada texto, em cada fala, em cada interação discursiva, eles mobilizam essa língua, permitem que essa língua seja renovada e que ela vá mudando. Então, as mudanças linguísticas, elas não vêm de fora. Elas vêm por meio dos próprios indivíduos que vão através das suas interações discursivas, através dos seus textos, das suas falas, dos seus enunciados, trazendo ali possibilidades de novos enunciados que podem trazer algumas formas linguísticas novas, né? Pelo menos parcialmente. Então, o Wallenstein vai dizer que o objetivismo abstrato ele é incapaz de observar a combinação dialética da necessidade com a liberdade. A necessidade que eu tenho de me respaldar num sistema linguístico pronto, digamos assim, num conjunto de regras, que de fato existem algumas regras, né? Não as regras gramaticais, mas as regras de um modo geral da língua, certo? Então eu vou buscar essas regras, por exemplo, no português uma regra é que os determinantes vêm sempre antes dos determinados, ou seja, que os artigos vêm antes, por exemplo, dos substantivos, sempre é os meninos, as meninas e não meninos os, meninas as, né? Então existem regras, né? E eu preciso dessas regras. Essas regras eu tenho que me adaptar a essas regras. Existe essa necessidade, essa injunção, né? Que essa normatividade até que o sistema me traz. Mas dentro dessas regras eu consigo ter uma relativa liberdade que faz com que eu possa mudar, inclusive, as regras. Então, trazendo formas linguísticas novas. Pensem vocês, por exemplo, na palavra todes. Ela traz uma forma linguística que não era prevista no português. Ela segue padrões fonéticos possíveis em português, porque todes é pronunciável em português, né? Nós conseguimos pronunciar essa palavra. Então, eu parto das regras, mas eu mobilizo essas regras e sou capaz de criar novas formas linguísticas. Então, existe uma combinação dialética entre a necessidade de usar o sistema que me impõe regras, mas dentro dessas regras existe uma liberdade para que eu possa, de alguma maneira, modular essas regras, inclusive criando
formas linguísticas novas ainda não previstas naquele sistema. Bom, é isso. Assim nós encerramos por hora essas diferenças entre o Bakhtin e o Saussure. Conte aí nos comentários o que você achou, se existe algum ponto que você gostaria que eu comentasse mais. Me sigam nas redes sociais, eu sempre estou postando conteúdos relacionados ao pensamento do Círculo de Bakhtin. Eu agradeço muito a quem ficou comigo aqui até o final do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.